Amados irmãos e irmãs de jornada, namastê. Mestre Jesus, o Cristo do Pai, gratidão por mais esse momento na casa, mestre, essa oportunidade de estar todos nós aqui mais uma vez reunidos em teu nome. E o Senhor se faz presente, porque o Senhor disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei entre eles. Aqui ele se faz presente através de todos nós. Gratidão, querido Frei Luiz da Rocha Lima, por terem, em nome do Mestre, manifestado essa obra no plano físico, dando a oportunidade de todos nós encarnados, de exercitarmos o amor e adquirirmos conhecimento. Gratidão à casa pela oportunidade de participar desse trabalho, com meu singelo trabalho. Gratidão a todos vocês presentes, encarnados ou não, que estão nos assistindo pelo circuito interno da casa, que vão nos assistir mais tarde, porque com certeza a minha singela tarefa será um pouco melhor por causa da presença e da atenção de todos vocês. Mais ainda, aqueles que ainda colocarem nessa atenção, o querer bem, não só a casa, mas esse irmão que está na tarefa de trazer reflexões. Gratidão. Eu sempre primo por começar qualquer trabalho pela gratidão. A gratidão para mim é um gatilho. Se vocês quiserem detalhes do efeito fisiológico e neurológico na gente da gratidão, aconselho vocês a procurar ali no YouTube a Nete Guimarães, ela que prima pela parte científica do trabalho espiritual. Ela fala com muita propriedade de como é esse efeito neurológico e fisiológico de uma coisa que é um atributo do espírito, a gratidão. O que é gratidão? A gratidão é amor em forma de reconhecimento pelo bem recebido, mesmo que você não tenha nem percebido, nem saiba qual é. E ela tem um efeito muito especial. Ela me ajuda a sair um pouquinho da minha limitação e um pouquinho mais acima. Ali na mesa, quando eu comecei, baixei meus braços, fazer uma prece, eu estou agradecendo. Agradecendo. Para me sair um pouquinho dos meus limites e um pouquinho mais acima. Uma vez em minha casa, eu estava para vir para o trabalho e a casa estava muito conturbada. Minha esposa, minha filha debatendo com um problema com meu neto de 10 anos, e eu na sala tentando me preparar para vir para cá. E estava difícil me inspirar. E aí a minha filha mais nova, que no dia anterior eu tinha trabalhado aqui, eu cheguei à noite, não fui para o quarto, sentei no sofá, apaguei ali mesmo, assim mesmo. Aí eu estava na sala, no outro dia, né, ela veio para mim e falou, pai, você está bem? Levantei, dei um abraço nela carinhoso e agradeci sinceramente pela pergunta dela. Quando eu sentei, eu já não estava mais naquele espírito daquela conversa na casa. Já tinha mudado o estado do espírito e aí a coisa começou a vir. Então a gratidão é um gatilho muito benéfico. E a gente tem muito por agradecer. Eu tenho muito por agradecer, muito. Vou dar um exemplo, uma coisa tão simples, todo mundo faz todo dia. Todo dia a gente faz isso e não se dá conta. Dezembro de 2020, eu internado no hospital com um catéter de oxigênio. E mesmo com aquele catéter aberto no máximo, não fazia muita diferença, porque o pulmão só podia aproveitar isso aqui do oxigênio. Sabe a única coisa que eu pedia? Senhor, me permita respirar o ar ambiente novamente, e precisava só dele. Eis-me aqui respirando. De volta à família. Pisar na areia da praia. Tomar sol. Tenho só que agradecer. Estar aqui de volta no trabalho do lado de Frei Luiz, que é um momento de gangorras emocionais, de bons sentimentos, de bons pensamentos. Mas o trabalho hoje não tem nada a ver com a gratidão. Bom, mas já entrei no estado de espírito especial. O trabalho hoje fala de justiça do amor perante a visão espírita. Por que justiça do amor? Bom, a justiça é uma das manifestações de amor. Ser justo é manifestação de amor para com o outro.
assim como o respeito é manifestação de amor para com o outro. A paciência é manifestação de amor. A compaixão é manifestação de amor. A caridade, a indulgência, tudo isso são desdobramentos do amor. Na codificação que Kardec nos trouxe, está escrito assim: Deus é soberanamente justo e bom. Achamos a vida injusta? Olhem o mundo e o que vocês têm vivenciado em casa e visto por aí afora, no mundo todo. O mundo é injusto? Como? Se Deus é soberanamente justo e bom, e Ele está em toda parte, sobretudo, nós somos manifestações dele. Nós todos. Os animais, os vegetais, tudo que você vê é Deus. Se Ele é soberanamente justo e bom, por que essa noção, essa ideia de injustiça? É ilógico? O problema não está na justiça em si, mas no equívoco e na ignorância nossa. A incapacidade de compreender que tudo é manifestação de justiça e amor, mesmo aquilo que não nos agrada. Principalmente quando olhamos isso pelo personagem, que tem aí 60 anos, 50 anos. O Odilon, esse personagem que ora agora, o meu espírito anima, está espiando coisas que ele não praticou. Esse personagem não praticou. Porque lá no passado, meu espírito animava outro personagem. Quando eu era esse outro personagem, eu cometi erros e que não consertei antes de desencarnar. Encarno agora, recebo o nome Odilon, sou brasileiro, tem um montão de rótulos. E aí começa a passar coisas que eu, Odilon, esse personagem não fez nessa existência. Quando o Odilon, desconhecendo a natureza divina do imortal, olha as coisas, fala o quê? Nossa, isso é injustiça, estou passando coisas que, se a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, eu não semeei isso. Não, o personagem não. Mas o ser verdadeiro e imortal, que vem vivenciando vários personagens e ainda vivenciarão vários outros personagens. A história não é do personagem, a história é do espírito. A história de cada personagem que eu animei pertence ao espírito, e não ao contrário. O verdadeiro ser, experienciando, acertando, errando, é o espírito, o imortal. Então, se olharmos pelos olhos do personagem, vemos injustiça, mas é uma aparente injustiça. Olha, eu não estou relativizando as coisas erradas que fazemos um ao outro não, tá? Não é relativização. Esse drama que nós, encarnados, vivenciamos, é necessário. É vivendo esses dramas que nós, espíritos, despertamos, exatamente para percebermos que não somos igual ao personagem. Há quanto tempo que o ser humano pensa assim, meu Deus, por que meu filho nasceu deste jeito, com essa deformidade? Ele é inocente. Quantas vezes houve esse questionamento e ainda há até hoje, para aqueles que não entendem a reencarnação e aceitam? E de tanto questionar, duvidar, a religião unida à filosofia começou a chegar à conclusão, depois de tantos mestres virem nos falar, que a vida é diversificada e você não vem à Terra só uma vez. E que aquele que hoje nasceu nessa condição não está sendo injustiçado. Ele não foi marcado por Deus para nascer daquela forma sem um motivo. Para a verdade, não foi nem Deus que fez isso. Mas esse próprio espírito, em vida anterior, vivenciando outro personagem, tendo todas as escolhas de fazer o bem ou o mal, resolveu agir
contrário ao que é o do bem e ao que é o bom, a ponto de causar malefício a um outro. E agora, para expiar, recebeu em si aquela experiência dolorosa, sofrida, para se sensibilizar. Ao mesmo tempo que ele expurga da consciência a culpa, a agressão a si próprio. O que é a fé? Fé. A gente fala muito em fé, mas como compreender é melhor? O que seria a fé? Jesus falava, né? Tua fé te curou. Como assim tua fé te curou? A raiz etimológica da palavra fé vem de fides. E fides significa fidelidade. Então fé é fidelidade ao quê? Ter fé é ser fiel à sua condição divina, à sua origem divina, fiel à sua consciência. Vamos lembrar de um detalhe aqui? Kardec pergunta aos espíritos onde estão gravadas as leis divinas. Alguém sabe a resposta dos espíritos? Gravado na sua consciência. Ter fé é ser fiel às leis divinas, que são a manifestação de sua própria consciência. Então aquele que tem fé se cura, porque ao ser fiel à sua condição divina e à sua consciência, passa a fluir por todos os seus corpos até o material, a água da vida. Lembra de Jesus falando? Se você beber da água deste poço, você voltará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu tenho para te dar, você terá uma fonte a jorrar eternamente em si e nunca mais terá sede. Era uma metáfora para quê? Para o fluxo da fonte da vida que nos sustenta. Mas a conversa aqui é justiça, não é isso? Vivemos uma aparente injustiça. Como eu falei, são dramas necessários que precisamos viver, já que por si só não questionaríamos, não sairíamos da comodidade, não sairíamos da inércia que a matéria cria. Vocês já viram essa posição que os indianos fazem, que é um mudra? Mudra que significa gesto. Você sabe o que é isso? Mudra. Olha o significado. Tamas, isso aqui são aspectos da matéria. Tamas, rajas, sattva. Melhor dizendo, inércia, movimento, vibração. Molécula, átomo, subpartícula atômica. Mas são aspectos da matéria. E isso aqui, você sabe o que significa? O dedo, esse dedo é a representação do divino, do eu, do Pai. E este aqui representa o personagem, o espírito, se curvando diante do Pai. Ele está na posição curvada diante deste, né? Então é o ego, o espírito, se curvando diante do todo. E aqui os três aspectos da matéria que precisamos vencer para nos libertar dela. A inércia da matéria ainda nos pesa muito. Alguém veio aqui por amor? Alguém começou a praticar e vinha ao Frei Luiz por amor? Quem aqui? Pode levantar o dedo, por favor? Meus parabéns. A grande maioria veio pela dor, né? Se não fosse a dor, estaríamos onde agora? Fazendo nossos afazeres, cuidando da nossa vida, fazendo aquilo que a gente gosta. Mas só que ficou insuportável. O mundo está parecendo injusto demais. Você não está encontrando respostas com as coisas do mundo, com aquilo que se chama de justiça, economia, política e tantas outras coisas que são da matéria, que são do personagem. E aí começamos a buscar o quê? Buscar um movimento. Vamos para rajas, pensar, tentar resolver, enfrentar o problema. Mas enquanto estamos em rajas, é nós humanos tentando resolver a coisa, piorando mais outra. Porque não está baseado em leis divinas. Alguém aqui, quando vai resolver qualquer coisa, seja profissional, familiar, social, pensa primeiro assim: não faça aos outros aquilo que eu não quero que te façam. E aí você vai resolver?
É assim que nós agimos em todos os setores da vida? Não. Entra um montão de coisas aí que tem a ver com a inércia, a vaidade, o ego, o orgulho, a ideia de perda para o outro, a ideia de submissão para o outro. Isso tudo é inércia. Receber um amor que não dá, ser respeitado como não respeita, querer receber mais do que dá, ou se chegar a dar, isso é a inércia. E o movimento, mas um movimento inócuo, horizontal, que só nos endivida mais. A gente sai de um erro para cometer outro. Porque só uma coisa pode nos tirar dessa condição horizontal que é aparente. É uma aparente injustiça. E a vida nos impõe isso. Está aqui, lembra? Está na nossa consciência a lei divina. E por mais que a gente resista, ela registra isso. E vai criando doenças, problemas emocionais, mentais. Ela vai nos cercando de muitas coisas para que a gente vá afunilando por uma única saída. Então ela nos cerca em todos os níveis de insatisfação, para que a gente só possa olhar para uma única saída, porque ela existe. Alguém tem ideia de qual seria essa saída? Para tudo. O que o Divino Mestre veio nos trazer? Por que ele veio à matéria? Ele veio ser amado? Não vou encarnar que eu quero ser amado, reconhecido. Foi por isso que ele veio à matéria? Para que ele veio à matéria? Trazer a verdade e o amor, que é o que nos liberta da inércia, que nos conduz e dá a direção de como agirmos no drama humano para alcançarmos outros patamares da vida. Porque nós estamos na infância, no maternal. Vamos usar aqui uma outra metáfora. O bebê, por si só, ele viveria? Um bebê, você deixa ele lá no canto, ele sobreviveria? Ele precisa de alguém maduro, capaz de cuidar dele, né? Alimentá-lo, dar banho, cuidar do que for, não é isso? Não é isso? E à medida que ele cresce, ele começa a ter direito a escolhas, não tem? E às vezes quer mandar até na casa com 5 anos de idade, né? Eles estão terríveis, né? Esses espíritos que estão chegando estão muito mais precoces. E aí você impõe a ele, olha, não é hora de comer doce não, tem que comer comida. Aos olhos dele, você só causa insatisfação e tristeza para ele. Porque ele quer comer doce o dia inteiro, você não deixa. Que pais perversos. E aí tem um tal de escovar o dente depois de comer. Meu Deus, não satisfeito de me obrigar a comer comida e não doce, tem que tal de escovar dente. Mas você vai lá, escova o dente. Dependendo de como for, a mãe quase arranca a gengiva. Mas é bom, é educativo. E aí tem um tal de quero brincar. O dia inteiro. Se deixar, eles brincam até a morte. Eu já fui assim, todo mundo já foi assim. E aí tem um tal de não. Tem a hora para estudar, tem que ir para a escola. Na cabeça da criança, mano, estou sendo perseguido de todas as formas. Eles não me dão paz. Não me querem felizes. E eles resistem, não resistem? Ficam com raiva? Se irritam? Ficam de mal com a gente? Mas você sabe que o que você está fazendo é manifestação de quê? Do teu amor. Porque você sabe lá à frente, como um adulto, ele vai precisar de todas essas etapas que você preparou ele. Independente de ele gostar ou não, você continua fazendo. E às vezes isso vai até a aborrecência, né? Fica mais difícil. E existe força física. Eles acham que são dono do mundo, mas só tem emoção. O cérebro ainda não chegou. A gente leva 21 anos para encarnar completamente, tá? De 0 aos 7 é a encarnação física. De 7 aos 14, corpo astral, que é a parte emocional. Quer dizer, aos 14 anos você tem um corpo, emoções, nem cérebro, porque o corpo mental ainda não encarnou. Dos 14 aos 21, o corpo mental chega, aí a personalidade está formada, aí já era. Aquilo que você moldou, aquilo que você conseguiu incutir nele, ele vai pegar a partir daí.
Alguns vão até os 50 anos, não querendo estudar, não querendo tomar banho, não querendo escovar dente. Tô louco? Não quer trabalhar? Tô louco? Fantasiando, é utópico que eu estou falando? Inércia. Um espírito ainda sujeito à inércia. E aí, em virtude de não ter se adequado à vida adulta, ele julga todo mundo ser culpado por sua infelicidade. Todo mundo é culpado da infelicidade dele. Ele não. Porque ele tinha que receber aquilo, outro, sem dar nada em troca. Com a consciência dele, ele criou uma cisão. Há um abismo entre o que ele é como espírito divino, com toda a potencialidade que ele tem para despertar, e como ele conduz o personagem dele. Na visão dele, a vida é injusta. Talvez ele pense até em tirar a própria vida. Vai tirar a vida do corpo, não vai tirar a própria vida. Quem deu a vida é o Pai, e ele é imortal. Ele vai adiar. Ele vai criar um sofrimento maior ainda para ver se ele desperta, se ele sai da inércia. Se tudo que ele passou não foi o suficiente, então a inércia vai levar ele a um estado insuportável, até que ele entenda o quanto ele está perdendo tempo, porque tudo o que ele precisa para ser feliz, de uma forma que ele nem imaginava, está nele. O reino de Deus está onde, diz o mestre? O reino de Deus está em vós. Mas você precisa se dar o trabalho de despertá-lo, manifestá-lo. E tem uma potencialidade que parece até coisa de historinha, de desenho animado. Olha a metáfora que Jesus usou para mostrar o potencial disso. Se tua fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, a menor delas, né? Você mandaria essa montanha se deslocar e ela obedeceria. Lembra, o que é essa fé? Então, uma pequena fidelidade sua, a sua condição divina, essa lei divina na tua consciência já faria muito, muito. E é claro que não estamos aqui para fazer montanhas se deslocarem, né? Foi uma metáfora. Tem gente que lê a Bíblia ao pé da letra. Não podemos. Na Bíblia nós temos mito, fato histórico, música. Então nem tudo. Jesus amaldiçoou a figueira. É incongruência, né? Um homem que vive falando de amor, de amar, de perdoar, amaldiçoou a figueira? Não. Uma metáfora. Não existe injustiça no mundo. Precisamos ter isso consciente, e não significa que nos dramas da vida nós vamos ficar sentados, apanhando, sofrendo, sem nada fazer, porque a vida é justa, eu só não entendi. Não, você tem que sair da sua inércia, você tem que buscar conhecimento, e com base no amor fazer o melhor. Lembrando, é muito simples, faça aos outros aquilo que tu queres que te faça. Se você botar sempre esse crivo, você estará sempre fidelizado com a sua consciência e com a sua condição divina. Se você colocar tudo isso, é exatamente o que não fazemos. Nós estamos fidelizados com o personagem. O personagem acha injusto isso, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Eu vou morrer mesmo, um dia vai acabar tudo. Não tem irmãos que pensam assim? Morreu, acabou. Eu não vou pagar por nada, porque morreu, acabou. Vai ficar zerado. Que acredita que são só isso que vem no espelho? E aí na outra encarnação nasce aquele ser humano com condições terríveis, e você olha assim, mas não conhece o histórico dele, que pensou que na outra existência, apesar de fazer muito mal a tantos, ele estaria livre de acerto de conta. O personagem morreu, mas essa conta não é do personagem. Lembra, a história não é do personagem, é do espírito que animava aquele personagem, que agora está de volta em outro personagem, mas é o mesmo espírito, é o mesmo ser, o imortal. Nós que buscamos a verdade, sabemos que existe a reencarnação, conhecemos a lei da ação e da reação, a lei do retorno. Por que resistimos ainda a vivê-la?
A verdadeira felicidade não está em obter nada, mas sim despertar os atributos, porque esses nos acompanham, esses nos trazem a felicidade verdadeira. Não junteis na terra tesouros que a traça rói, a ferrugem come. Junte tesouros no reino dos céus. Onde está o reino dos céus? O que eu posso juntar aqui? Paciência? Sim, eu levo comigo. Respeito, capacidade de respeitar o direito do outro. Sim, eu levo. A compaixão, olhar o outro, me condoer do outro, ver nele uma extensão minha e, na medida de minhas possibilidades, ir lá aliviar a dor do outro. Assim como eu preciso muitas vezes e preciso que alguém faça comigo, eu levo comigo. Conhecimento, esse conhecimento me dá paz e tranquilidade, porque eu sou capaz de perdoar mais. Quando percebo que tudo aquilo que me acontece de desagradável, sejam acontecimentos trazidos por pessoas ou circunstâncias, são o que na verdade? Semeadura minha do passado. E a oportunidade agora de recebê-la de volta e sentir e analisar como aquilo é desagradável, para mudar minha conduta e não ser capaz de fazer mais aquilo. E isso me alinha com o quê? Isso é fé? Eu estou fidelizando-se com a minha consciência? Eu estou sendo fiel à minha consciência, à minha condição divina de filho do Pai? Sim. Nós aqui somos espíritas, nós aqui já acreditamos em tudo isso, mas o quanto vivemos? Porque a proporção de nossa cura, da nossa paz, da capacidade de perdoar, da capacidade de ser compassivo com a dor do outro, está em pensar dessa forma. E não só é bonito na palestra, eu falo lá no Frei Luiz, eu acredito no Frei Luiz, e aí tu entra no carro, dobra a esquina, o cara te fecha, você já está com ódio dele, foi tudo por água abaixo. É preciso ser incutido no teu pensamento de verdade. Quando eu estava com Covid, pensando que ia desencarnar, eu lembrei, olha, você fala que a vida continua, né? Para todo mundo, que não deve ter medo. E agora, João? E agora? Você pode desencarnar? Sim. Você quer que aquilo que você falou, até mesmo aquilo que você já falou, tenha realmente força? Repercuta em quem ouviu? Você precisa ser aquilo que você falou. Porque o que toca quem está te ouvindo não são as palavras, é o que você é de verdade, em sintonia com o que você fala. Para quem está se sensibilizando para a espiritualidade, não é muito o que se ouve que faz a diferença, é o que você sente diante de quem está falando, aqui dentro. Alguém que não era religioso já deu a pista. Antoine Saint-Exupéry. O essencial é invisível aos olhos. Vê melhor quem vê com o coração. A gente precisa fazer isso. A gente precisa vivenciar isso. Não pode ser só uma ideia. Eu sempre lembro, quando eu estava lá no hospital, eu lembrei de Chico Xavier num avião com medo do avião cair. Lembra daquela cena? Ele gritando, Ave Maria, valei-me. Lembra? Ele desesperado, a Emmanuel apareceu para ele, lembra? O que está vendo contigo? Olha, eu acho que o avião vai cair e nós temos aqui, estamos correndo risco de vida. Sim, sim, todos vocês estão correndo risco de vida. Então quer dizer que o avião pode cair e nós podemos morrer? Sim, então eu vou pedir ajuda. Vai, ele começou a gritar. E aí Emmanuel fala para ele, né? Ora, se comporte, morra com educação. Eu estava sentado lá na cama do hospital pensando, bom, vou tentar morrer com educação, sereno. Se eu acredito tanto que existe vida para além, e olha só, eu vou morrer de alguma forma, não vou? Em algum dia. O irmão que está tomando atitudes equivocadas, correndo risco de vida, vai desencarnar. Mas aquele que está cuidando da vida, se alimentando, cumprindo seu papelzinho, um bom homem que vive a espiritualidade, vai morrer também. A diferença é em que estado ele vai para o outro lado. Eu já estava pensando, poxa, 10 anos trabalhando no Frei Luiz, pô, não vou tão mal não. Eu fiz alguma coisa de bom a ponto de diminuir um pouco os débitos.
Não vou chegar tão endividado como na outra existência. Ainda fiquei pensando, como deve se morrer de Covid? Bom, eu não estou entubado, mas pelo que eu vi gente no meu andar chegar como eu, ficar com o catéter, a coisa não ia além, ele subir para entubar e não descer mais. E eu sabia que a qualquer momento podia ser um desses. Eu vi gente que estava lá entubado, desentubar e vir para a minha enfermaria ficar com catéter. Eu falei, meu Deus, eu vou subir. E mais do que subir, eu vou subir para outro andar também de vez. Aí fiquei pensando, sabe o que o personagem... É o personagem que tem medo de morrer. Enquanto a gente está focado no personagem, a gente tem medo. E o personagem fala, mas vai doer, vai ser sofrido. Porque para nós que acreditamos de verdade em reencarnação, em vida após a morte, a única coisa que incomoda é como vai ser a transição. Vai ser sofrida? Eu vou sofrer, eu vou sentir dor? Aí eu fiquei pensando, como é desencarnar de Covid? Bom, vai chegar um momento que a oxigenação no cérebro não vai ser suficiente. Bom, vou perder a consciência. Aí eu vou acordar ou do lado de lá, bem mal, ou vou acordar do lado de cá também muito depauperado, mas vou estar aqui. Poxa, é bem melhor do que, né? Às vezes está no caminhão, bum! Um incêndio, você está no incêndio. Falei, pô, é assim, Senhor? Poxa, então, gratidão. Se for assim, vai ser tranquilo, vai ser uma transição tranquila. Fiquei até grato. Mas graças, com certeza, à prece de muitos, que agora tem que me aturar, estou de volta. Na casa e na família. Onde estão meus credores? Nossos credores, né? Não estão em casa? A gente anda pelo mundo, todo mundo nos ama, a gente tem bem com todo mundo. Quando chega dentro de casa, é aquele, é aquela. Exatamente o projeto de amor é onde mais tem conflito. É projeto de amor porque são os endividados do passado. Aqueles que têm um débito afetivo do passado. É lá que você vence. É lá nesse drama que você exercita e desperta atributos em você. Eu vou contar uma história aqui para ilustrar como até aquilo que nos parece bizarro, desagradável aos olhos, é manifestação de amor. Amor é justiça baseada no amor. Mas que a gente olha, e é claro, sem a compreensão devida, sem o esclarecimento da lei do retorno, da lei de evolução, e de que nós temos atributos inimagináveis por viver, estamos a caminho das bem-aventuranças, a gente acha aquilo injusto. Olha, o que eu vou contar é uma hipótese, porque os motivos dessa ocorrência podem ser muitos, inclusive paixão. Uma paixão doentia, enlouquecida, pode causar isso também. Paixão, tá? Amor, porque o amor não causaria isso. O amor não causaria, mas a paixão, que é uma coisa da inércia, do ego, do animal que ainda temos em nós, essa sim pode causar muita coisa desagradável, equivocada. Vocês já viram irmãos siameses? Você sabe que são irmãos siameses, chifópagos, né? São irmãos com os corpos entrelaçados. Desagradável ao olho, aos olhos é aquele desagradável, parece uma aberração, é bizarro, sim, né? Ontem eu estava vendo irmãs siamesas indianas, a Ganges e a Jumani, parecem uma aranha andando, porque elas têm duas pernas, elas andam com as duas pernas e os quatro braços, dividem um único órgão sexual para as duas. Elas se casaram com um jovem, bonito até, normal, sadio, sem nenhum problema. Quando ele faz sexo, é com as duas simultaneamente, porque as duas têm a experiência. Meu Deus, como é que esse cara faz isso? Como é que ele consegue ter atração por isso? Bom, acredito que ele está olhando com certeza para além da aparência. E talvez tenha ligações lá passada com aqueles dois espíritos ali. E talvez seja o motivo dos dois espíritos estarem assim hoje. Vamos aqui então, olha, uma hipótese, tá? Eu não estou dizendo que efetivamente esse caso dela e o caso de chifópago é esse. Não, as nuances são imensas de causas que podem levar àquilo. Como eu falei, a paixão pode
pode causar aquilo. Paixão extremamente doentia, né? Ao ponto de os dois nascerem entrelaçados daquela forma, por cabeça, né? Pela perna, dividindo um mesmo coração, ou dividindo o intestino, que aos olhos nossos é uma coisa bizarra e desagradável, mas que é manifestação de amor divino, amor. Então vamos lá, tendo o conhecimento que nós temos de que há um antes, aqueles corpos têm um antes. Imaginem então, dois espíritos que há milênios se odeiam, se perseguem e se matam simultaneamente, de todas as formas. Por mais que a espiritualidade criasse arranjos para que os dois pudessem ter uma chance de se redimir, o resultado sempre é a morte de um ou do outro, quando não é a morte simultânea. Lembra as batalhas no passado? Quantos não se mataram simultaneamente? Chefes de tribo, reis, simplesmente guerreiros, bandoleiros. Então imagine, dois espíritos que há milênios, toda vez que a espiritualidade põe eles para tentar fazê-los se reconciliar, o fim é a morte e o ódio aumenta. Gradualmente aumenta, cada vez mais, cada vez mais. E esse ódio dos dois não afeta só os dois. Eles estão isolados? Não. E os outros espíritos à volta deles, que fizeram papai de pai, irmão, filho, avô, sofrem juntos com aquela circunstância, daquela dor, daquele ódio terrível. E olha só, possivelmente esses dois, lá mais atrás ainda nesses milênios, começaram, não foi com ódio, mas foi com amor. Porque quando a gente não sente nada pelo outro, é indiferente, a pessoa faz mal a gente não gosta da pessoa e deixa para lá. Mas quando você tem um sentimento, uma admiração, quando você aposta na fidelidade, na amizade, e aí você é atraído, isso que era uma manifestação de amor vira o quê? Ódio. Chico fala, o ódio não é uma antítese do amor. O ódio é um amor adoecido. Então, consequentemente, no passado, antes de virar esse ódio, tinha uma relação afetiva que foi traída. E aí, em vez de indiferença, a ideia de vingança. Então imagine, vem esses espíritos por várias existências se matando. E a espiritualidade sempre criando arranjos para tentar dar a chance deles se redimir. Imagina aqueles que acompanham eles no plano espiritual, que conseguirem ir mais além, olhando aquilo, quanto tem pedido no plano espiritual intercedência por eles. Quantos no plano espiritual que foram mais além, olham para eles daquela forma e tentam investir e pedir ao plano espirituais mais elevados que eles tenham chance. Porque dói neles ver aqueles dois amados ainda naquela condição. E aí a espiritualidade tenta um plano. Bom, vamos entrelaçá-lo, os dois corpos. Porque se ele tentar contra a vida do outro, agora ele vai junto. Se ele tentar matar o outro, ele vai junto. Vai ter que segurar a onda, vão ter que se suportar. Há casos de siameses que são simpáticos. Eles são simpáticos um ao outro, talvez seja o caso da paixão. Mas há siameses que têm antipatia um pelo outro, mas são obrigados a se suportar, porque se eu tentar a vida contra o outro, morre junto. E existe um detalhe: quando dois adversários têm que enfrentar juntos o inimigo pior, a tendência é esses dois fazerem o quê? Um armistício, para poder suportar o problema que é maior do que o incômodo que um tem com o outro. Não acontece isso? Dois adversários, mas numa condição muito pior que eles têm que enfrentar, o que é que eles fazem? Eles fazem uma trégua um com o outro, para poderem o quê? Lidar com aquela situação. Então, qual é a ideia da espiritualidade? É que eles passem a pelo menos a se suportar, se tolerar. Porque existe um detalhe: quando você tem um inimigo, ele está lá longe, você só pensa nele no quê? Você só vê coisa ruim nele. Você não vê nenhum atributo bom. E ele o mesmo de você. Isso cria uma energia que não cessa. Quando você está muito próximo do adversário, além de ver a parte ruim que você sabe, você acaba vendo que existe lá uma coisa
admirável, uma coragem que você não tem. Então essa proximidade possibilita o quê? Tolerância. Se eles aprenderem a se tolerar, pelo menos, sem querer acabar com a vida do outro, na próxima existência, o que pode acontecer? Eles podem vir agora em outro arranjo, porque há chance muito menor de agora atentarem contra a vida um do outro. E aí, talvez dessa tolerância comece a surgir a admiração. E da admiração surge novamente o quê? O amor. Quando vocês verem novamente a irmãos chifópagos, vocês vão achar simplesmente bizarro, injustiça divina? Ou não? Uma manifestação belíssima e sábia do amor divino, dando uma chance a dois espíritos imortais, filhos do Pai, a encontrar o caminho do amor e do perdão entre os dois. Vamos fazer valer aquilo que nós compreendemos e já entendemos aqui nessa busca de esclarecimento e de vivência do amor. Porque, segundo Jesus, quando questionado sobre Deus ser injusto ou não, porque os judeus questionavam a justiça divina em função dos romanos terem invadido e submetido ao povo judeu. E ele dizia: se vossos filhos pedirem pão, vocês lhe dariam pedras? Se vossos filhos pedirem peixe, vocês lhe dariam serpente? Ora, se vós todos que são tão maus e ignorantes sabem amar e presentear vossos filhos, que dirá o Pai, a suprema manifestação de justiça e amor. Gratidão pela paciência, meus irmãos. Namastê.